Olá, minha gente! Já verificaram se vocês estão inscritos mesmo no canal? Então ativa o sininho para não perder as novidades. E se quiser aparecer como colaborador, é só meter o dedo no botão de se tornar membro. E se você tem uma história mal-assombrada, é só enviar para esse e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Agora, vamos deixar de conversa mole e vamos embora saber qual será o caos de hoje. Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: Causos mal-assombrados. Essa história já faz tempo que aconteceu lá para as bandas de Cajazeiras, na Paraíba. Ainda nem era meia-noite, quando Alexandre ouviu seu cachorro começar a latir no lado de fora da casa. Alexandre, faz esse cachorro calar a boca ou eu vou dar um fim nele, gritou o pai do outro quarto. O menino se levantou da cama muito a contragosto, já estava no melhor do sono. Abriu a porta e viu a noite escura e fria. A lua, no céu, brilhava com toda a sua beleza. "Que foi, Billy?" perguntou o menino ao animal, que continuava a latir virado na direção do começo da estrada. Foi quando ele percebeu o latido de outros cães, vindo da mesma direção em que ele olhava. "Esse cachorro não vai parar não, é?" perguntou a mãe. O menino já não sabia o que fazer. Lá longe, os latidos dos cães começavam a se aproximar. "Quem haverá de ser essas horas?" pensou o menino, olhando para o começo da estrada que dividia a mata antes da sua casa. Ficou ali, esperando, para ver quem surgiria naquela direção, acompanhado pelos cães. Foi quando viu um homem andando como mancando e quase caindo. Ao seu redor, 2 cachorros de rua latiam com fúria. O menino tentava identificar quem era aquele homem, mas aquele sujeito gritou, já sem paciência com os latidos. Os animais latiram mais ainda, mas nenhum deles chegava a se aproximar do sujeito. Parecia que tinham medo de algo novo. Foi quando Billy saiu numa carreira danada na direção do homem e dos cães. "Não, Billy!" gritou o menino. Mas o cão já estava na metade do caminho. Nessa hora, ele entrou numa carreira repentina para dentro da mata. Os cães atiçados o seguiram. Alexandre correu até lá e logo chegou ao lugar em que o homem tinha parado e viu no chão as marcas de onde ele tinha entrado na mata. Ali não havia mais ninguém. E lá dentro da mata se ouviu os latidos dos cachorros cada vez mais distantes. E de sinal do sujeito, apenas o mato amassado revelava que alguém tinha passado por ali. Alexandre já tinha entrado naquela mata centenas de vezes, mas nunca no tarde da noite. Estava com medo de entrar ali. Já tinha ouvido muitos casos de assombração naquela mata, mas sempre fora corajoso. Mas naquele dia, parecia que um pressentimento lhe indicava que algo macabro estava para acontecer. Pensando em seu cachorro, entrou na mata lentamente. Quem seria aquele homem que de longe ele não conseguia reconhecer? Logo, viu os cães assaltarem lá na frente e viu o vulto do homem a se movimentar, cada vez mais se aprofundando na mata. Então, ele parou bem no meio de uma capoeira, de costas para Alexandre. O menino já ia gritar chamando pelo seu cachorro, quando aquele sujeito começou a grunhir feito um bicho. Os cães latiram com mais fúria ainda. Parecia que aquele homem ia se transformar em algo. Alexandre começava a reconhecer aquela fisionomia, mas como ele se deformava, não conseguia identificar
quem era aquele homem, mas sabia que era alguém conhecido. Achou estranho aquele comportamento do sujeito que se retorcia todo. Foi quando um mau cheiro invadiu o ar daquele ambiente. Alexandre teve então uma sensação ruim. Sentiu que não deveria estar ali. O homem começou a soltar berros terríveis e nessa hora o menino viu que a fisionomia e a forma dele iam mudando a cada berro que soltava. E uma criatura que lembrava um cachorro foi surgindo e assumiu a forma de uma besta diabólica. Naquela hora, Alexandre sabia do que se tratava. Aquele homem se transformava em um lobisomem. Os cães logo correram assustados pela mata, ganindo. A criatura, de repente, como se tivesse um sexto sentido, olhou para trás e viu o menino escondido no mato. O lobisomem soltou um berro horrível. E Alexandre não pensou duas vezes e saiu correndo pela mata. Atrás dele só escutava o ronco macabro e a zoada, feito um cavalo correndo na direção dele. O menino nem mesmo sabia por onde corria pela mata e já sentia que não conseguiria mais dar um só passo. O terror daquele momento lhe enfraquecia os músculos. Em um dos momentos, olhou para trás e não viu mais aquela besta demoníaca lhe perseguindo. Mas algo lhe dizia que aquele ser estava escondido em algum lugar da mata. O coração pulava na caixa dos peitos como se fosse a qualquer momento sair. E sentia que o lobisomem ia aparecer também a qualquer momento. Alexandre estava numa enrascada. O menino estava perdido naquela mata. Se fosse de dia, ele saberia voltar para casa. Mas ali à noite, não sabia nem onde estava. Aquele uivo fez o corpo de Alexandre estremecer. Sentiu uma vontade enorme de chorar. Não deveria ter entrado na mata. Nessa hora, ele começou a sentir o mesmo mau cheiro que saía daquele homem se transformando em besta. E logo, algo correndo por dentro da mata vinha em sua direção. Estava paralisado de medo. Foi então que viu seu cachorro. "Billy, pra casa!" disse o menino, já pensando em seguir o animal até sua casa. O cão, como entendendo, começou a correr em uma direção. Naquela hora, surgia à frente deles a figura do demoníaco lobisomem. A besta ia atacar o menino quando ele e o cão correram para um lado. A criatura ainda tentou golpear Alexandre com as garras, mas ele foi mais rápido e saiu. A besta, pega de surpresa, ficou sem reação e depois correu atrás deles. Alexandre seguia Billy pela mata, mas não conseguiu acompanhar. O cão era muito mais veloz que o menino. Aquilo parecia um pesadelo. Já havia a luz da lâmpada de sua casa lá na frente. Foi quando Alexandre foi derrubado pelo lobisomem. Ele não tinha como escapar. Billy voltou e começou a latir contra a fera. O menino estava aterrorizado e torcia para acordar em sua cama e ver que tudo aquilo era um pesadelo. A criatura abriu a boca cheia de dentes afiados, a ponto de abocanhar Alexandre. Ele então sentiu aquela catinga de carniça que vinha de dentro daquele ser. Foi quando Billy mordeu o pé do lobisomem. A diabólica criatura, com uma patada só, atingiu o pobre cão. Alexandre então viu a chance de escapar e correu na direção da casa. Olhou para trás e viu o lobisomem correndo atrás dele. Logo, ele viu a porta aberta e seus pais na frente. Olhou para trás e viu o lobisomem parado na boca da mata, escondido entre as árvores. Tirou forças de nem sabe onde e logo chegou a casa. Saiu gritando para os pais que tinha um lobisomem na mata e que estava lhe perseguindo, e que por pouco não o abocanhou. "Que história é essa, menino?" perguntou o pai furioso.
Pai, ele atacou o Billy, disse Alexandre, ainda puxando fôlego. Deixa de tua conversa, Xande. Tu foi de novo assistir a tal da televisão lá na casa do seu Bento, não foi? Eu sei disso, falou a mãe. Não, não foi isso não, disse o menino. Entra antes que eu pegue a cinta, falou o pai. O menino entrou arrependido de todas as mentiras que já tinha contado aos pais. Agora, eles não acreditavam nele. E antes de se deitar na cama, o menino pensou em Billy. O cão tinha salvado sua vida e esperava que ele estivesse vivo. Naquela manhã, Alexandre seguia pela mata rumo ao local em que ele e seu cão Billy tinham travado aquela batalha contra o lobisomem. Jamais imaginaria encontrar cara a cara uma criatura daquelas. E menos ainda escapar vivo. Nunca tinha duvidado em sua vida de que lobisomens existiam. Inclusive, de vez em quando, ali na região, se ouvia uma história sobre um que rondava as noites das terras de Cajazeira. Alexandre tinha assistido um filme de lobisomem na casa de seu Bento e notou que na vida real a criatura era mais terrível e assustadora. No fundo, o menino achava tudo aquilo incrível. Tinha sido uma aventura, mas que tinha acabado mal, principalmente para o seu cão. E para piorar, seus pais não acreditavam naquela história. Outra coisa incomodava a mente do menino. Ele tinha certeza de já ter visto a fisionomia daquele homem que tinha se virado em lobisomem. Pensava essas coisas enquanto caminhava pela mata. Desejava encontrar alguma pista de seu cão ou mesmo uma prova da existência do lobisomem. Como tudo tinha acontecido à noite, o menino não sabia onde aquele encontro macabro tinha se passado. Ele gritava e assobiava em seguida, como fazia para chamar o seu cão. Temia encontrar o corpo de Billy a qualquer momento na mata. Seguia gritando temeroso. Tinha vindo pelo local em que aquele homem entrou na mata para virar lobisomem. Tudo que encontrou foi um mato amassado e um mau cheiro de carniça. A manhã toda ele andou pela mata e nenhum sinal do seu cão tinha encontrado. Imaginou que não havia nada a se fazer. Tinha visto como o cão tinha sido atingido por aquela besta macabra. Decidiu voltar para casa, pois logo seria a hora do almoço. Foi quando viu uma poça de sangue no chão. Tinha encontrado o lugar onde Billy tinha salvo sua vida. E assim, voltou triste para casa. Cadê o cachorro, Xande? Perguntou Selma, sua mãe. Não achei não, mãe. O lobisomem devorou ele, respondeu o menino. De novo essa história de lobisomem, menino. Tu pensa que eu sou besta, é? Eu vou descobrir onde tu escondeu esse cachorro, falou Selma, pondo fim à conversa. Alexandre tinha uma mania terrível de sair escondido para assistir televisão no sítio do seu Bento, o vaqueiro vizinho. E já iam várias vezes que ela e o marido encontravam o filho voltando tarde da noite da casa do vizinho. E sempre era a mesma desculpa de que ia passar algum filme bom, e por isso o menino dizia que não podia perder. O pai de Alexandre, seu Gilmar, não queria o filho na casa dos outros para evitar confusão. Por isso, proibiu o menino de passar a noite lá. E foi daí que Alexandre passou a sair às escondidas nas noites. Esse era o motivo de não acreditar em uma palavra sequer do menino sobre o lobisomem. Depois do almoço à tarde, correu rapidamente. Alexandre esteve trabalhando na roça e assim que o pai chegou do serviço na fazenda, logo seguiu para o roçado também. Seu Gilmar apenas arrendava aquela terra, pois nada ali era seu. Ele e o filho nunca conversavam assim que ele chegava do serviço, pois seu Gilmar, sempre que chegava, estava sem paciência. O patrão e o dono daquelas terras eram uma pessoa insuportável. E assim, pai e filho seguiram na rotina diária. Depois de jantar, Alexandre ficou no terreiro de casa
pensando em quem seria aquele lobisomem. Passou horas e horas imaginando em sua mente quem poderia ser, até que o viu, algo andando pelo escuro da mata. O menino sentiu um calafrio e não pensou duas vezes. Logo entrou em casa. A madrugada nasceu e Alexandre já tinha acabado de dormir depois de penar muito, pensando em tudo que tinha se passado recentemente. Quando ouviu passos do lado de fora da casa, ficou atento. Perto da janela, ele ouviu um fungado lá fora. Um fungado feito quando os cães estão farejando algo, só que bem mais alto. Calafrios percorreram todo o seu corpo naquela hora. O som dos passos tinham parado, bem em frente onde ficava sua janela. Não tinha dúvidas de que ali, do outro lado, estava o lobisomem. Alexandre soube que a criatura sabia onde ele morava. O menino mal respirava, como se algum suspiro seu fosse um enorme barulho a se fazer. Então ouviu uma zoada, como se um cavalo corresse se afastando de sua casa. O coração do menino só faltava pular fora pela boca. Alguém batia na porta com força. Parecia que iam derrubar. Logo, Alexandre ouviu a voz dos seus pais. O menino correu e saiu gritando: "Não abra não, pai!" Mas seu Gilmar nem deu bola para ele. E já estava em frente à porta, a ponto de abrir, perguntando quem era. "É Bento", disse uma voz lá de fora. "Não, pai, é o lobisomem", gritou ele. "Deixa de tuas besteiras, menino", disse o pai, abrindo a porta. Entrou com toda a força um vento, indicando que o dia seria de chuva. Alexandre, atrás do pai, viu a figura do vaqueiro, seu Bento. Ele estava de arma em mãos. "Que desgraça aconteceu pro compadre vir essas horas?" perguntou seu Gilmar. "Compadre, desgraça das grandes. Deu onça lá no curral. Eu já estava deitado quando escutei aquele alvoroço. Os bichos tudo mungindo e um tropel desgraçado pra cima e pra baixo. Quando saí pra fora pra ver o que era uma das novilhas que tinha sumido. A onça arrastou a bichinha lá pra mata. Eu vim pedir um ajuntório do compadre na caçada dessa onça. Se ela começar a matar os bezerros novos, o patrão vai me botar pra fora dessa vez", disse seu Bento com a respiração ofegante. "Não, pai, não é onça não. É um lobisomem que tá fazendo isso. Não vá não", segurou Alexandre o braço do pai. Seu Gilmar fez que nem ouviu o menino e foi até o quarto e de lá voltou com a espingarda em mãos. E nem adiantou Alexandre chorar e pedir para que o pai não fosse. Seu Gilmar deu 2 gritos no menino e mandou ele trancar a porta e saiu. Restava apenas a Alexandre torcer para que realmente aquele ataque fosse de uma onça. Aquilo era normal ali. O que o povo chamava de onça era a sussuarana ou onça parda, um bicho de porte menor que a onça pintada, mas que ali também deixava um estrago grande para os criadores. E volta e meia, o bicho costumava atacar o gado da região. Os 2 homens chegaram até o local onde a novilha tinha sido arrastada. Então, seguiram de armas em punho. Aquela noite estava escura e mesmo a lua no céu não chegava a iluminar direito a mata. De repente, ouviram a zoada de algo sendo devorado. "Aí na frente, compadre", disse seu Bento. "Tu vai por aí, que eu pego ele desse lado", disse seu Gilmar. À medida que os homens cercavam a criatura que ali estava, o som dos mastigados parou. Seu Gilmar ficou atento a qualquer movimento. Sabia que, apesar de não ter o porte de uma onça pintada, aquela prima dela era capaz de fazer um estrago enorme no homem. Assim, ele caminhou com todo cuidado. O cabra sentiu o cheiro de sangue cada vez mais forte. Engatilhou a arma. Ali na frente era o lugar onde a criatura devorava algo. Os 2 homens se encontraram ao mesmo tempo diante dos restos da novilha. O animal estava todo despedaçado. "A desgraçada correu", disse seu Gilmar.
Os homens se separaram mais uma vez, cada um correndo para um lado. Seu Gilmar seguia atento a qualquer som na mata. Tinha muita consideração por seu Bento. O compadre já tinha lhe ajudado tantas outras vezes, inclusive quando certa vez não tinha nenhuma xícara de farinha em casa. A honra e gratidão comum nos nordestinos o fazia lidar com aquela situação como se fosse um problema seu mesmo. Sentiu então aquela catinga de carniça muito forte. Imaginou que ali tivesse outros animais mortos. Mas um mau pressentimento o fez ficar em alerta. Sentia que um perigo terrível lhe aguardava. O homem levou um susto. Aquele ronco não era de onça. Parecia ser de algo muito maior. Seu Gilmar se virou e rapidamente viu aquele terrível lobisomem. Na hora, lembrou do que Alexandre tinha lhe dito. O filho não estava mentindo. Existia realmente, nas terras de Cajazeiras, um terrível lobisomem. À sua frente se erguia aquele ser demoníaco, cheio de ódio nos olhos. Disparou a queima-roupa na criatura. O lobisomem recebeu aquela lapada do tiro, mas não mudou sua expressão de ódio. E logo, um novo tiro foi disparado contra a criatura. Seu Gilmar disparou outra vez, mas parecia que nada acontecia à criatura. Um grito de horror então se ouviu pela mata. Seu Bento logo chegou no lugar de onde tinha ouvido os disparos. Mas era tarde demais. No chão estava o corpo do compadre, com um enorme rasgo no peito. Aquele dia foi o mais triste da vida de Alexandre. Tinha acabado de enterrar seu pai. Seu Gilmar tinha morrido por um rasgo no pescoço feito por uma onça. Pelo menos era o que o povo andava falando ali em Cajazeiras. E isso pelo testemunho do vaqueiro seu Bento. Mas Alexandre tinha certeza que aquilo tinha sido obra de um lobisomem. Mas de nada adiantaria o testemunho do menino. Seu Bento foi quem tinha encontrado o corpo do amigo. E ele disse a todos que o ataque tinha sido de uma onça. Sinto muito, dona Selma. Se eu soubesse, jamais tinha chamado o compadre para essa caçada. Falou seu Bento, que conduzia o carro de boi com a viúva e com Alexandre. Ele também tinha organizado e pago todo o funeral do amigo. O senhor não teve culpa não. Aqui era sabido de todos que Gilmar era o melhor caçador da região, disse a viúva com um olhar triste. Sim, caçador igual compadre nunca mais vai haver por essas bandas, disse seu Bento. Alexandre seguia de olhar baixo. Ele e a mãe já tinham acabado todas as lágrimas de tanto chorar. Mesmo não sendo um pai carinhoso, seu Gilmar tinha ensinado sempre o melhor caminho para o filho. Você fez certo, meu filho. Nunca deixe ninguém desfazer de você, porque você é pobre ou porque é nordestino. Isso é motivo de orgulho. Somos um povo forte, terra de cabra macho e de mulher séria. E se em último caso for preciso, quebra a cara dessa gentinha safada e racista. Você puxou a mim, não tem sangue de barata não. Lembrava Alexandre dessa conversa com o pai. Nesse dia, Alexandre tinha dado um murro na cara de um dos netos do senhor Inácio, o dono daquelas terras e patrão do pai dele. Na ocasião, era uma festa no antigo arraial da fazenda, e todos os trabalhadores tinham sido convidados. E foi quando um dos netos do senhor Inácio tentou humilhar Alexandre. O neto do patrão do pai dele tinha sido criado no sudeste do país, e por isso ofendeu o menino apenas por ser nordestino e pobre. Alexandre ainda suportou calado aquelas ofensas por um tempo, mas não aguentando, enfiou a mão na fuça do zombador, que saiu chorando. Dona Selma
tinha dado o maior sermão no filho por aquela atitude, temendo que o marido pudesse perder o trabalho naquela fazenda do avô do menino. Mas, para a surpresa de Alexandre, seu pai lhe deu foi um apoio e um bom conselho, que ele nunca mais esqueceu. E naquele triste retorno de carroça do enterro de seu pai, Alexandre sentiu que devia fazer algo. Seu pai tinha lhe ensinado a ser forte e queria honrar aquele ensinamento. E já que ninguém acreditava nele, iria agir só. Tinha decidido que pegaria o lobisomem sozinho. Naquela noite, o menino deixou sua mãe dormindo com os calmantes e saiu para investigar. O ódio e o desejo de vingança que tinha daquele ser demoníaco era tão grande que pouco espaço restava para o luto do pai. Levava consigo a pequena garrucha que o pai tinha consertado e que tinha pertencido a seu avô. Seu Gilmar tinha ensinado o filho a atirar. Por isso, Alexandre seguia confiante. Sabia que o pai jamais o deixaria sair sozinho armado. Mas sentiu que não havia mais nada a fazer. Aquele lobisomem tinha que pagar pela morte de seu pai. O menino sabia que lobisomens se transformavam em noite de lua cheia no depois da meia-noite. O plano era esperar perto da estrada onde tinha visto aquele sujeito se transformar em lobisomem. Se escondeu atrás de uma moita. Assim que visse o homem cambaleando na estrada, atiraria sem pensar. Mas deu meia-noite e nada de ninguém passar por aquela estrada. Devia ser já umas 4 horas da manhã e o menino tinha se acordado. Então ele saiu do esconderijo e seguiu pela estrada de arma em punhos. Aquela estrada dava onde costumava ser o arraial da fazenda do senhor Inácio. O mesmo onde ele tinha dado aquele murro no outro menino. Alexandre seguia imaginando que aquele lobisomem bem podia ser um dos filhos do dono da terra. Eles eram um agente ruim que se achava melhor que os outros apenas por terem vindo do sul do país. O tal do senhor Inácio mesmo, sempre que se referia aos trabalhadores da terra, o chamava de paraibada, usando sempre essa expressão preconceituosa para atingir aqueles trabalhadores. E foi pensando nisso que o menino chegou no antigo arraial. Atrás ficava o casarão da fazenda, que era cercado por um muro enorme. A lua cheia iluminava o local do arraial. Diante do muro que cercava o casarão, Alexandre pensava em escalá-lo, imaginando que ali por trás talvez se escondesse aquela besta, como em um dos filmes em que o homem era preso toda noite por ser um lobisomem. E talvez fosse alguém daquela família. De repente, o menino viu aquele uivo vindo lá da mata, em frente ao arraial. O pior é que ali, em frente ao muro, ele não tinha como se esconder. Correu pelo canto e saiu na mata. O lobisomem estava do outro lado. Era só ele atravessar a mata e chegaria até lá. O coração de Alexandre só faltava sair pela boca. Tentava colocar o medo em segundo lugar e seguia de arma em punho pela mata. O menino andava rapidamente e tentando não fazer barulho. Sabia que se aquela besta fera o visse primeiro, seria seu fim. De repente, ele viu lá na frente a criatura. A besta estava parada, como se ouvisse ou aguardasse algo sair da mata. Diante daquele ser, o menino sentiu um medo aterrorizante retornar, como no dia em que tinha tido o primeiro encontro com o lobisomem. A criatura estava atenta a algo e ele via as orelhas do lobisomem se mexerem em todas as direções. A criatura parecia querer ouvir o menor barulho. Alexandre ergueu a arma que já tremia em suas mãos e logo engatilhou. E depois daquele primeiro tiro, o menino estremeceu. Bem atrás dele, escutou aquele ronco. E ao se virar,
deu de cara com outro lobisomem. O menino não acreditava que eram duas criaturas e disparou no peito do lobisomem que estava à sua frente. A criatura nem mesmo esboçou reação de dor. Mais um disparo e ele avançou na direção dele. Aquele lobisomem era da raça maldita que só morria com bala de prata. E foi isso que Alexandre percebeu naquela hora. Logo, a outra besta estava bem atrás dele. O menino estava cercado. Naquela hora, ele soube que não tinha como escapar. Teria o mesmo fim que seu pai tinha tido. As bestas diabólicas avançaram na direção do menino. Quando de repente, um dos lobisomens caiu gemendo, atingido por algo. Alexandre nem teve tempo de ver o que era e logo o outro ser também era atingido, caindo no chão. O primeiro lobisomem se ergueu e foi quando Alexandre reconheceu quem lhe ajudava. Era Billy, seu cão, mas ele estava bem diferente. O cão estava sob a maldição dos lobisomens. E graças a isso, tinha forças para golpear aquelas duas criaturas malignas. Alexandre não acreditava no que seus olhos viam. Nesse momento, o cão amaldiçoado foi lançado longe por um dos lobisomens, que lhe deu uma patada. Alexandre assistia a tudo congelado. Foi quando o menino viu outro lobisomem vindo em sua direção. A besta abriu as poderosas mandíbulas cheias de dentes pontudos, pronto para lhe despedaçar. Foi quando a criatura sentiu uma dor. Alexandre viu que o outro lobisomem tinha tido a mesma reação. E então, os dois entraram na mata, sumindo. O dia começava a clarear. Eles vão voltar à sua forma humana, pensou o menino. E então se lembrou de seu cachorro, pôs a arma pendurada no ombro e correu até onde o cão tinha sido arremessado pelo golpe. E encontrou o cão já voltando à sua forma normal. "Billy!" gritou Alexandre. O cão, no primeiro momento, fez festa para ele, mas de repente começou a se afastar lentamente da presença de seu dono. "Vem, Billy! Precisa ter medo não! Sou eu, Xande!" dizia ele, assobiando para atrair o animal. Mas o cão não obedecia, e assim se aprofundou na mata. O cão, de algum modo, sabia do perigo que representava para seu dono, e por isso não tinha regressado para casa. Tinha vivido ali na mata desde então. Alexandre, muito triste, pareceu entender aquilo, e seguiu até o arraial. E lá ficou à espera de que dois homens entrassem no casarão da fazenda, revelando então quem eram aqueles lobisomens. O dono das terras tinha 2 filhos, e o menino já julgava que eles eram aqueles lobisomens. Alexandre esperou muito, mas ninguém entrou naquele casarão. Logo, os trabalhadores começaram a chegar para o seu serviço. O menino ficou triste, pois não tinha descoberto quem eram aquelas criaturas. Mas agora tinha um novo desafio: arrumar uma bala de prata para matar os lobisomens. Na madrugada, o menino tinha tido uma péssima revelação. Em vez de um lobisomem, agora teria que enfrentar 2. E como viu que não morriam com bala normal, teria que arrumar balas de prata. Alexandre tinha assistido um filme onde um garoto, com a ajuda do tio, conseguia uma bala de prata. O menino não sabia nem onde encontrar algum objeto de prata, que dirá como derreter a prata e transformar em pelo menos 2 balas. Tinha quase certeza de que os lobisomens moravam no casarão do Sr. Inácio. À tarde, Alexandre seguiu para o roçado. Teria agora que trabalhar sem a presença do pai. Perto das 6 da tarde, alguém seguia a passos rápidos para a casa de Alexandre. Dona Selma, tristemente, cozinhava, ainda de luto, a janta no fogão. Foi quando alguém bateu na porta. A mulher deixou a comida e seguiu para abrir.
Era o vaqueiro seu Bento. Ela percebeu algo diferente nos olhos daquele homem. Como vai, dona Selma? Perguntou ele, demonstrando nervosismo. Vou indo, seu Bento, respondeu ela. Dona Selma, minha visita é sobre algo que carece que a senhora se sente. Para mim, é uma missão terrível dar essa notícia, disse o vaqueiro. A mulher arregalou os olhos, pensava o que poderia ser mais terrível do que ter acabado de enterrar o marido. Ela não disse uma só palavra e seu Bento continuou. Antes, eu quero dizer que isso é uma maldade sem tamanho para se fazer um cristão, falou o homem, dando uma pausa enorme. Dona Selma estava aflita, na espera daquela notícia. Em sua mente veio que algo terrível tinha acontecido a seu filho. O que foi, seu Bento? Diga logo, suplicou ela. É que é algo que nunca devia ser feito a ninguém. Eu não sei nem por onde começar, disse ele, olhando de lado. Diga, homem, pelo amor de Deus, foi algo com meu filho, foi? Perguntou Dona Selma. Não, não é isso não. É que o senhor Inácio pediu a casa da senhora. Já tem alguém para assumir a função do finado compadre. E ele pede que a senhora mais o Alexandre deixe a casa ainda hoje, que o novo cabra chega amanhã de manhã. Falou o homem finalmente. Aquela notícia parecia mais um tiro de misericórdia para a mulher e para o seu filho. Como alguém poderia ser tão cruel a ponto de jogar na sarjeta uma viúva e seu filho, tendo o corpo do finado mesmo ainda nem esfriado? A mulher desabou em prantos ali mesmo. Se aperrei não, você e o Alexandre pode ficar na minha casa, até que tudo se resolva, disse seu Bento. Alexandre chegava naquela hora e logo ficou sabendo daquela macabra notícia. Naquela noite mesmo fizeram a mudança. Levaram poucas coisas, porque não tinham tempo para organizar. Lá deixaram muitas lembranças dos tempos em que seu Gilmar ainda era vivo. Alexandre se sentia triste e já na frente da casa de seu Bento pensava no que faria. Vai passar um filme de terror hoje na TV. Chama Grito de Horror. É bom tu assistir para espairecer um pouco, disse seu Bento, aparecendo na porta, de frente do menino. Eu tô sem vontade, disse Alexandre. Tudo tem um fim, Alexandre. A tristeza acaba também, disse seu Bento. O senhor acredita em lobisomem, seu Bento? Perguntou o menino do nada. O vaqueiro pensou um pouco e disse: acredito. Disse ele para espanto de Alexandre. O senhor já viu? Perguntou o menino. Eu nunca vi não. Mas quando era rapazote lá pelos 16 anos, andou por aqui um caso de um lobisomem. E meu pai, inclusive, contava as histórias dele. Ele deixou para mim 6 balas de prata, que ele mesmo encomendou com o padre, disse seu Bento. Bala de prata? Perguntou o menino com os olhos brilhando. Parecia que o destino começava a ficar de seu lado. Se eu dissesse que eu vi não só um, mas 2 lobisomens nessa mata. Eu atirei neles com a garrocha que foi de papai, mas o bicho nem chiou. Falou Alexandre, todo empolgado. É, tem uma raça de lobisomem que só morre com bala de prata, disse seu Bento. E um desses lobisomens feriu meu cachorro Billy e transformou ele num lobisomem também. E eu tenho certeza, seu Bento, que foi um deles que matou meu pai, falou o menino. Eu acredito, Alexandre. Até desconfiei depois do jeito que seu pai morreu. Eu disse pro pessoal que foi onça, mas lá no fundo aquilo parecia mesmo obra de lobisomem, falou o vaqueiro. Eu vi 2 deles na mata e acho que eles são os filhos do senhor Inácio, João e Lucas, disse Alexandre. Aqueles 2 guenzos? Um mais morfino que o outro. Lobisomem deve ser um caba forte, rapaz. Mas pensando bem, foi um deles que me deu essa ordem para vocês deixarem a casa do senhor Inácio, falou o vaqueiro.
Tá vendo, seu Bento? Me ajude a matar esse lobisomem. Me dê pelo menos 2 balas de prata que eu resolvo. Pediu o menino. O vaqueiro matutou um pouco e falou: eu vou fazer melhor com você. Mas nem sua mãe e nem a minha mulher pode saber disso, disse ele ao menino. Alexandre, então, combinou que meia-noite sairiam em busca dos malditos com as balas de prata. De 11h30, Alexandre seguiu para o lugar combinado. Levava a garrucha que tinha sido dada a ele pelo pai. Seu Bento tinha mandado ele esperar em frente à estrada, no mesmo lugar onde o menino tinha visto o homem cambaleante entrar na mata para se virar naquele bicho terrível. A noite estava silenciosa e tranquila. Alexandre aguardava e pensava que finalmente iria se vingar daqueles malditos que mataram seu pai. Pensava que era muita coincidência seu Bento ter aquelas balas de prata. Imaginava ser muita sorte. E lembrou de seu cão. Aquela hora, Billy já estaria prestes a se virar num cão amaldiçoado. Deu meia-noite e nada do vaqueiro aparecer. O menino, logo, já estava aflito. Novamente, estava sozinho na mata. Aqueles lobisomens podiam fazê-lo em pedaços em segundos, já que aquela arma não funcionava. Precisava das balas de prata. E dessa vez, nem o sol apareceria cedo para lhe salvar. De repente, ouviu alguém vindo pela mata. Eram passos apressados. Alexandre torcia para que fosse seu Bento. Mas e se não fosse? Se perguntava. Já tinha passado da meia-noite e os 2 lobisomens, com certeza, já estavam pela mata àquela hora. Um calafrio logo lhe percorreu o espinhaço. De repente, apareceu seu Bento com a espingarda. "Por que o senhor demorou tanto, seu Bento?" perguntou o menino. "Poxa, demorei porque a mulher custou a dormir", falou ele, botando os bofos para fora. Entregou ao menino 3 balas de prata e logo entrava pelas veredas da mata à procura daquelas criaturas. Não demorou para sentirem um cheiro podre. "Carniça pura", disse seu Bento. "É ele, seu Bento. Essa caatinga vem dele", disse Alexandre, ficando alerta. De repente, algo pulou na frente dos 2. Era Billy, na forma de lobisomem. O cão rosnava para a mata, à frente de Alexandre e de seu Bento. "Não atire, seu Bento. Ele não vai nos machucar. É meu cachorro Billy, que foi amaldiçoado pela maldição dos lobisomens", disse o menino. "Ele está querendo dizer que o lobisomem está aí na frente." Nessa hora, aquela besta saltou berrando. Alexandre, que já estava de arma engatilhada, disparou no peito do lobisomem e dessa vez soltou um urro de dor e caiu de lado. Logo, deixou de respirar e surgiu uma figura humana. Era Lucas, um dos filhos do dono da terra. "Valei-me, Nossa Senhora, é verdade mesmo?" disse seu Bento surpreso. "Eu não disse ao senhor? Com certeza, o outro filho do senhor Inácio também é um lobisomem", falou o menino. Billy, o cão amaldiçoado, rosnava novamente. "Agora falta o outro." Mal o menino terminou a palavra. Mais um tiro era dado, dessa vez da arma de seu Bento. Logo, se ouviu um gemido e algo correndo por dentro da mata. O menino, o vaqueiro e o cão seguiram na direção e encontraram aquela besta agonizando no chão. Mas dos olhos podiam ver o ódio que sentia. Alexandre encostou a arma no peito da besta e disparou. A criatura parou de respirar e assumiu a forma do outro filho do senhor Inácio. Alexandre não pensava em mais nada, mas tinha acabado de matar os 2 lobisomens. Porém, algo terrível ainda estava por acontecer. Billy, o cão, encostava sua cabeça na arma de Alexandre. "Ele quer que tu mate ele", disse seu Bento. "Oxe não, Billy.
Eu não vou fazer isso não, falou o menino ao cão, que tinha aquela forma demoníaca de lobisomem. A verdade é que o cão pedia para que fosse morto. Seu Bento, observando aquela situação, falou: não tem cura para ele não, Alexandre. Meu pai dizia que essa maldição foi feita para os homens. Os animais são puros e não aguentam essa penitência diabólica. Soube de um cavalo que o dono teve que dar fim por esse mesmo motivo, falou seu Inácio. Alexandre chorava. Jamais imaginava ter que matar aquele que salvou sua vida. Tremia e não conseguia apertar o gatilho. Ele está sofrendo, Alexandre. Deixa que eu faço isso, falou seu Bento. O animal implorava com seus olhos pelo seu fim. Não! Gritou o menino, disparando repentinamente no cão, que caiu sem vida no chão. Alexandre percebeu que o animal tinha uma expressão de tranquilidade. Ali terminava a peleja de Alexandre contra os lobisomens de Cajazeiras. Ele e a mãe se mudaram para Pau d'Arcos, onde os pais de Dona Selma moravam. Seu Bento, depois de alguns meses, também deixou o trabalho e as terras. Tinha medo de alguma represália do senhor Inácio. Ele seguiu para Lagoa Nova, onde conseguiu um novo trabalho na mesma função de vaqueiro. Quanto a senhor Inácio, enterrou os filhos e nunca se soube se a maldição dos lobisomens estava apenas neles ou se era herança do pai. O que se soube é que depois de enterrar os filhos, o velho sumiu no mundo. Os negócios da fazenda, com o tempo, foram à falência. Sem o pai e sem os filhos, tudo definhou. Alexandre nunca mais esqueceu aquela macabra história que viveu nas noites do lobisomem de Cajazeiras.